versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Deus, por Tua palavra, que ela é viva e eficaz para as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações nesse momento. Fale aos corações daqueles que estão conosco, ó Pai, trazendo esperança, trazendo graça, trazendo, Senhor, edificação, Senhor, para a Tua glória. Nós te pedimos nesse momento, sabendo que o Senhor fará, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, segundo alguns estudiosos, o livro de Atos, que lemos, conta a história do impacto, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Fala sobre o Senhor Salvador, o Senhor nosso Salvador, Fala da ascensão de Jesus Cristo, fala também da vinda do Espírito Santo, fala sobre o nascimento da igreja, fala que também esse nascimento se deu através dos primeiros anos da igreja, pela pregação do Evangelho pelos apóstolos e seus companheiros. E o livro de Atos também registra o estabelecimento da igreja na Judeia e Samaria e no Império Romano. E provavelmente, meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito, foi concluído por volta mais ou menos dos anos 80 a 90 depois de Cristo. E para realmente essa data, se levou-se em consideração o clima político e religioso que envolvia as comunidades organizadas pelo apóstolo Paulo. E o clima político que estava acontecendo naquele momento, por causa da perseguição de Nero, nós podemos perceber que com o desaparecimento também, nós podemos perceber devido à perseguição que havia na igreja, E Lucas, ele, por meio da sua linguagem, nós podemos perceber, e o estilo apurado mostra que o cristianismo não apresentava, vamos dizer assim, um perigo de enfrentamento para o Império Romano. Nós podemos perceber que Lucas, ele é considerado como um médico, um médico gentil, e ele escreve, em continuidade ao seu evangelho, o evangelho de Lucas, e nós podemos perceber também, por causa que ele fala aqui, no verso 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, o primeiro livro é o livro de Lucas, e o segundo livro que Lucas escreveu é o livro de Atos. E é interessante que Lucas ele vai afirmar nesses versos em que nós lemos uma verdade absoluta. Ele vai ensinar a Teófilo dizendo o seguinte, que Jesus é o Cristo que vive. Jesus, o Cristo que vive. Mas qual foi a prova verdadeira que ele está vivo? E nós podemos encontrar a prova que Lucas escreveu a Teófilo, Nós podemos encontrar nesses versos 1 ao 3. E a primeira prova verdadeira, que nós podemos perceber que Lucas dá a Teófilo aqui, a primeira prova é sobre a revelação pessoal de Jesus Cristo. E o texto vai nos dizer o seguinte no verso 3. Assim, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E meus amados irmãos, essa revelação pessoal de Jesus Cristo não ficou, no caso, Jesus Cristo ele não ficou na morte, não. Deus ressuscitou Jesus Cristo. E essa ressurreição nos possibilita hoje
a vida eterna. Jesus Cristo é aquele que ressuscitou e vivo está. E Jesus Cristo, antes de subir aos céus, comprovou e provou aos seus discípulos que Ele está vivo e que Ele reina eternamente. Os versículos em que nós lemos nos revela a apresentação desse Cristo que vive, né? E o escritor de Lucas escrevendo a Teófilo com esse propósito de expor a prova verdadeira que Jesus Cristo está vivo. E no verso em que ele diz sobre o livro anterior, que nós já estamos dizendo aqui, fala sobre esse Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Lucas, nós encontramos alguns relatos que ele fala sobre que Jesus Cristo não era somente em palavras. Jesus Cristo, no caso, ensinou não somente em palavras, mas Jesus ensinou aos seus discípulos em palavras e ações. Por quê? Falando do caminho verdadeiro. Ou seja, essa verdade que não veio dos homens, mas veio do Deus vivo e verdadeiro. E o livro de Lucas apresenta Jesus Cristo como o Filho do Homem, que veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E esse Jesus é que morreu a nossa morte e levou consigo as nossas dores. E é esse que levou as nossas dores sobre si, é este que morreu a nossa morte, é esse que está vivo e reina eternamente. E o versículo 2 vai falar o seguinte, esse versículo 2 de Atos: até que um dia ele foi levado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo aos apóstolos que lhe havia escolhido. E esse texto nos apresenta que Jesus Cristo, em seu ministério terreno, que no tempo específico ele foi levado aos céus, mas ele instruiu, ou seja, ele deu os seus mandamentos, os seus conselhos, por intermédio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo era a fonte e o poder do ministério terreno de Jesus Cristo. Como também o trabalho dos apóstolos dependia da ação do Espírito Santo de Deus. E ele fala, meus irmãos, aqui, fala sobre a escolha de Jesus aos seus discípulos. Ou seja, Jesus Cristo, ele escolhe, ele vocaciona os seus discípulos, ou seja, para que eles fossem homens salvos e homens que desenvolvessem esse serviço na obra, no ministério, no chamado, em saber, em obediência ao próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo escolhe soberanamente os seus discípulos. E ele estava convocando homens para junto de si, e serem salvos, e serem ensinados. É o Mestre que está se revelando que Deus vive e o enviou para a remissão dos seus pecados. E o versículo 3 em que lemos continua a explicação desse Cristo. E agora ele apresenta o sofrimento de Jesus. Ele fala o seguinte: antes a estes também, depois de ter padecido. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele padeceu. Ele morreu a nossa morte. Ele levou sobre si os nossos pecados. E o profeta Isaías vai falar justamente sobre isso, profetizando aquele que viria e morreria pelos nossos pecados. Ele vai falar em Isaías, capítulo 53, versículo 7, ele diz o seguinte, falando sobre Jesus Cristo: ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi torturado, contudo, ele não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquineadores. E ele não expressou nenhuma palavra. Ou seja, em obediência ao próprio Deus Pai. Jesus Cristo, ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi torturado por causa dos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo, ele não ficou no sofrimento. Glória a Deus por isso. O versículo 3 continua dizendo que depois desse sofrimento, Jesus Cristo apresentou-se a eles, ou seja, apresentou aos seus discípulos e deu-lhes muitas provas indiscutíveis.
indiscutíveis de que ele estaria vivo. Porque, meus irmãos, o nosso Deus é aquele que se revelou por meio de Jesus e enviou o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Por isso, Jesus Cristo, ele não ficou na sua morte, mas o próprio Deus o ressuscitou após ao terceiro dia. E é bem interessante, meus irmãos, nós compreendermos certa vez, quando Jesus apareceu, aos seus discípulos após a sua ressurreição, em o Evangelho de João, capítulo 20, verso 24 e 31 ao 31, vai falar sobre um relato interessante sobre Tomé. Diz o seguinte, que Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E os outros discípulos disseram a Tomé, nós vimos o Senhor. Mas Tomé dizendo, se eu não vir as marcas dos pregos das suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. E é interessante que o texto continua dizendo que uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé também estava com eles. E apesar de estarem trancadas todas as portas onde eles estavam, Jesus, ele entrou. Jesus, ele pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus, olhando, o texto diz, Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia, Disse, ou seja, Tomé disse ao Senhor, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus, olhando para ele, disse, porque viu que você creu? Aí ele continua dizendo, Jesus Cristo, felizes os que não viram e creram. Jesus, meus irmãos, o texto continua dizendo que Jesus, ele realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos nesse livro. Mas esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Ou seja, meus irmãos, Jesus Cristo estava falando sobre nós, falando que nós seremos felizes e nós somos felizes, porque apesar que nós não vimos Ele, mas nós cremos em nosso coração. Eu e você, nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos que Ele foi morto, mas ressurgiu ao terceiro dia e vive eternamente. Glória a Deus por isso. Jesus, meus irmãos, provou aos seus discípulos que Ele ressuscitou e estava vivo com eles. Jesus estava se apresentando aos seus discípulos e expondo várias provas da sua ressurreição, com o propósito para estimular aos seus discípulos a confiança neles, para apresentar a sua mensagem. E é interessante notar, meus irmãos, que no texto em que lemos, nós podemos perceber que onde os seus discípulos estavam reunidos, todas as portas estavam trancadas. E a Bíblia nos diz, em João capítulo 20, verso 19, que Ele estava no meio deles. E é interessante também, meus irmãos, notarmos que Ele mostrou as suas feridas. Ele falou para Tomé dizendo, toque em mim. E além do mais, meus irmãos, a prova que Jesus apresentou aos seus discípulos, certa vez Ele disse em sua passagem, dizendo, tem o que para comer aí? Então Jesus pega e come e bebe com os seus discípulos, comprovando que Ele estava vivo, que Ele estava no meio deles, agora ressuscitado e vivo. Não mais morto somente, mas estava ressuscitado e vivo com eles.
E é interessante notar que o escritor de Lucas chamou essas provas infalíveis, ou seja, provas incontestáveis que Jesus mostrou aos seus discípulos, que de outra forma seriam consideradas necessárias. Mas agora que Cristo falou, agora que Cristo andou entre eles, agora que Jesus Cristo comeu com seus discípulos e foi esse sentido e foi visto por muitos, estes são os sinais e provas seguras que ele verdadeiramente ressuscitou. E o texto continua dizendo que ele ficou aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, o nosso Cristo, é aquele que vive e reina eternamente. Ele é que vive e está sempre conosco, porque ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E é interessante notar, meus irmãos, que Jesus Cristo, Jesus é aquele que vive. E porque ele vive, nós cremos no amanhã. Para concluir, meus irmãos, essa breve meditação, quero lembrar sobre a canção que nós cantamos aqui inicialmente, em que diz: Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei à glória ao meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Meus irmãos, o que nós podemos perceber por meio dessa canção e por meio da palavra de Deus é que o nosso Deus, Ele vive. O nosso Deus, é aquele que vive e reina eternamente. E porque Ele vive, você, meu irmão, pode crer no amanhã. Porque da mesma forma que os seus discípulos viram Ele subir ao céu, da mesma forma Ele descerá em glória. E nós estaremos juntamente com Ele nos altos céus, no novo céus e a nova terra. Então creia que Ele vive e Ele reina sobre a sua vida. Ele reina sobre o seu coração. Ele está em sua casa, Ele está sobre a sua vida. Então creia e não temas, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Podemos crer em um mundo, em uma situação, num mundo onde não haverá dor nem tristeza, não haverá coronavírus, não haverá dor nem lágrimas, mas terá alegria e gozo eterno. Glórias ao nosso Deus eternamente.